Agora sim, ó, conseguimos entrar. Estava com um problema aqui da questão de internet, mas já conseguimos resolver. Desde já vou chamar aqui o pastor Félix para participar da live de hoje sobre família, na questão de pais e filhos, né? Você já vai mandando o link para as outras pessoas, para convidando elas para participar da nossa live. Então, manda o link para as pessoas poderem participar da live, ok? Obrigado por cada um que já chegou. Tem a Dayana, a Jéssica, irmão Marcos, irmão Márcia, que deu a ideia, né? Do tema de hoje, pais e filhos. Suelen. E vai chamando pessoas, ok? Manda o link dessa live para as pessoas, convidando o máximo de pessoas possível para participar da nossa live de hoje, ok? Pais e filhos, o tema da nossa live, pais e filhos. Já mantei toda quarta-feira aí do mês de maio, essa temática envolvendo família, mês da família. Então, comunhão e ministério de família, juntos aí para agregar nesse período, para abençoar vidas, ok? Então, vai convidando seus amigos para poder participar da nossa live de hoje, ok? Tem gente entrando, Marilene, Rosane, Nicolas, Milton, a paz do Senhor, pastor. A paz, querido. Então, desde já nós vamos chamar aqui o pastor Félix, que é o nosso, né, convidado ilustre, né, para poder falar sobre essa temática, como líder do Ministério de Família da nossa igreja, da PIB em Brasilândia. Vamos convidá-lo para fazer parte de um assunto também relevante, muito relevante, que está todo mundo em casa, né? E aí a gente precisa receber as orientações devidas. Pastor Félix. Olá, Aí, tá ouvindo? ouvindo? Tô te ouvindo. Irmão, tá me ouvindo? Eu também estou te ouvindo muito bem. Que bênção! A gente poder estar junto Hoje, novamente, né? exato. Eu acredito que Agora, hoje a turma vai ser melhor. isso aí. Agora, as quartas-feiras, de poder compartilhar sobre assuntos concernentes à família com o nosso pastor de família, pastor Félix. Obrigado. Aproveito a minha cunhada Marcelene Marins aí, ó. Uhum. Tá. O Milton aí também, Milton Varela. Tudo conhecido da gente. Que bênção. Ó, o pastor Dario aí também entrou. Aí, Que bênção. olha, a Kézia chegando aí também. É isso aí. Vai- Bem-vindos. Então a gente, Mais uma vez, obrigado, hein, pela oportunidade de estarmos juntos. eu que agradeço a oportunidade de poder estar partilhando da live com o irmão e a gente poder juntos discorrer de um assunto tão importante, tão relevante, né? Pastor, Isso. tô de olho em vocês. De um assunto tão relevante, todo mundo em casa, né? E Isso, exatamente. transcorrer desse assunto de grande relevância. Então tem gente entrando, a Laísa também entrou. E aí você que já está conosco, manda o convite aí para várias pessoas, o link, convidando outras pessoas para participar da nossa live. O assunto também hoje é polêmico, é bênção, é, ué, que vai tratar essas questões
dentro esse relacionamento dentro de casa, né? A gente está em período aí de quarentena, por enquanto, né? Logo Isso vai aí. passar, em nome de Jesus. É, mas as pessoas estão em casa, né? Pai, filho, em casa. É, e aí, ó, teria o Mário, ó, Portugal, lá de Portugal, É o tá também. Mauro. Isso, Mauro, acompanhando aí a nossa live lá de Portugal. Que bênção. Então, Já Atlântico. então vamos começar aí a discorrer sobre esse assunto. É, Pastor Félix, eu sei que o irmão também tem umas palavras também introdutórias sobre esse assunto. É, Pais e filhos, como que o irmão vê essa relação é, de pais e filhos? Queria que o irmão discorresse sobre esse assunto, na visão do irmão, sobre esse assunto tão importante nesse período. Boa tarde a todos. Nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos juntos para compartilhar de um assunto que é de extrema importância e que tem sido as nossas vivências atualmente, mais estreita, mais próxima. Como eu falei anteriormente, né, é um test drive, o estar junto, é o Uhum, compartilhar os espaços que antes a gente não tinha muito tempo compartilhando. E principalmente quando se fala em filhos. Filhos e pais uhum, se relacionando, passando mais tempo junto. uhum, Então, isso tem sido uma prova, né, da nossa graça, né, da nossa ternura, do nosso uhum, modo de ser, né, diante dos nossos. Que a maioria do nosso tempo a gente trabalhava, né, e chegava às vezes à noite em casa e tal, e às vezes não uhum, compartilhando com os nossos filhos e vice-versa. Agora uhum. não. O isolamento social nos promoveu isso. E Sim. a gente precisa, né, tirar o melhor proveito disso. E a gente sabe que não é fácil. Para algumas famílias, não tem sido fácil. Para algumas, estão ainda engatinhando, né, aprendendo a viver um com o outro. Algumas já são Uhum, experts, né? Mas o que a gente quer essa tarde agora é bater um papo, até baseado no que a palavra diz, e aquilo um pouco que a gente vive, e aquilo que alguns profissionais na área comportamental também compartilham. E uhum, assim somar, né? Assim como dando e recebendo, né, daqueles que estão online, que vão perguntar, que vão compartilhar, né, algum comentário que vai enriquecer com toda uhum. certeza o nosso. E eu gostaria de maneira objetiva a gente orar. Sim. Então vamos lá, Uhum. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor permitiu estarmos juntos. Amém. Abençoe esse tempo, seja um tempo maravilhoso e promissor, edificador para a vida de cada família online. Tome em tuas mãos as nossas vidas e nos usa como instrumento nas tuas mãos. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Então, para bola começar, eu para quero dizer frente. para a primeira afirmação que eu quero compartilhar com vocês, quando se fala em relacionamento pais e filhos, todos nós somos filhos, filhos e filhas. Antes de compartilharmos qualquer coisa que se fale a relação pais e filhos, a primeira condição nossa, antes de sermos pais, nós somos filhos. Filhos. E eu quero exatamente agora te colocar dentro da palavra de Deus, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso de 1 a 3 e depois o verso 4. E a carta de Paulo também aos Colossenses, no capítulo 3, verso 20. Tá? De uma maneira objetiva, ele trata da mesma questão. Ele fala assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Lindo, né? Fantástico. Primeiro mandamento com promessa. Agora para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na palavra, né? E a demonstração do Senhor. Colossenses, né? Que eu falei, é uma redução, né? Disso tudo. Então, primeira coisa, querido, olha como é que Deus fala. Primeiro com os filhos. Uhum. Os
nós que estão me ouvindo, né? Nós que somos pais, primeiro, olha, como filho, eu quero que você pense. Como é que foi a sua relação com seus pais? Você que é pai agora, você que é mãe. Agora vou me reportar ao texto. Vós, filhos, vocês que são pais hoje, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Filhos que estão me ouvindo agora, um dia vocês serão pais, né? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você sabe o que tem acontecido, pastor Fabiano? Que nós, pais, meio, né, a caminhada relacional, familiar, no dia a dia, às vezes nós esquecemos, no caminhar, no se relacionar com nossos filhos, que um dia a gente foi filho. Porque a primeira coisa do filho é obediência. Essa obediência é no Senhor. Uhum. Senhor. Se no Senhor eu sou um excelente servo, eu vou obedecer meus pais. Uhum. Tá? E automaticamente, se você obedece aos pais no Senhor, você está os honrando. E a pergunta, né, que eu tenho que envolver os dois, você honrou seus pais lá atrás? Como é que você vive hoje? Tudo que eu plantei lá atrás como filho, eu estou colhendo hoje aqui. E a gente tem que se reportar um pouco das máximas lá de trás. Se você for um bom filho, você será um bom esposo. Se você for uma boa filha, você será uma boa esposa. Se você for obediente, Deus vai te honrar, tá? E você vai se dar bem. Os seus dias serão prolongados, alegres. E às vezes a gente não quer pensar um pouco nisso. Mas filhos pensam sobre isso. Vale a pena. E os pais? Não provoque a ira. Depois eu quero transmitir para você de uma maneira objetiva sobre o quadrilátero da graça, que exatamente fala sobre relacionamentos. Mas focando, não ira o teu filho, não provoca ira nele. Não estimula ele a ter um comportamento que você não deseja. Ou então, melhor dizendo, não estimula nele, tá, a ira, aquilo que você, um pouco é você tá nele. Tá? Mas cria-o na doutrina, na palavra. Ensina o menino no caminho que deve andar. Tá? Ensina a palavra para ele, mas ensina vivendo. Tá? E na demonstração do Senhor. Porque se você ensina, você está orientando. É mais fácil de estar depois, pai. Mas se você não doutrina, você não ensina, como é que você vai admoestar? Admoestar é chamar atenção. Tá? É segurar um pouco, que está muito frouxa a rédea. Para que o outro venha entender. Porque se você quer admoestar, chamar atenção de algo que você nunca orientou, é muito complicado. E baseado nisso, eu quero dizer que quando Paulo está falando aos pais e aos filhos, ele estava vivendo numa sociedade onde dava direitos aos pais, ao ponto dos pais até, se possível, rejeitar os seus filhos ou matá-los na sociedade romana. E é diferente do nosso tempo agora, em que existe até a lei da palmada, que nem permite mais a gente dar um beliscão nos nossos filhos. Então, hoje, a nossa sociedade nos tolhiu alguma coisa ao ponto de a gente não fazer aquilo como diz a palavra. Não tira a vara do seu filho, que a vara tem a ver com disciplina, com direção. E baseado nisso, nesses relacionamentos entre pais e filhos, nesse calor da batalha que a gente está vivendo, eu gostaria de compartilhar com vocês o quadrilátero da graça. Relacionamentos na graça. E graça significa favor e merecido. Então, pai, eu sei que pode ser que vocês ouvirem assim, poxa, que bom, ele vai começar a falar daquilo que meu filho não quer ouvir. Ela não gosta de ouvir. Aquilo que eu falo para ele, ele não gosta de entender. Mas, pai, tem muitas coisas que teu filho quer que tu entenda, tu não entende. Entendeu? Porque você ainda está ainda com os vícios lá do seu pai, lá de trás. Então, o quadrilátero da graça, ele tem uma base. Começa com amor. Qualquer relacionamento, ele tem que ter amor. A família tem que ser o local onde o amor emana, transborda, né? No dar,
no compartilhar, no ajudar. E isso incondicionalmente, pastor. Se você como a Janina, que foi a última a colocar aí, colocou verdade, pastor. Então, ame. Ame. A graça nada mais é algo que eu não mereço, que o meu filho não merece, né? Tá? Ou meu pai não merece, ou minha mãe, mas eu tenho que dar. Então, essa é a base desse quadrilátero. Uma das laterais dele é limites. Dentro do relacionamento da família, ainda mais nesse período crítico que a gente está, onde a gente precisa de cuidados para que não contamine os nossos, é limites. Precisamos dar limites para eles. E limite é pequenas regras muito claras aonde eles devem ir. E que abra-se um parente a palavra não. Não. E eu quero depois, se você permitir, pastor Fabiano, depois que eu fechar o quadrilátero, falar um pouco da palavra não. Porque não é muito somente importante, não. né? Entendeu? Às vezes a gente quer só dizer não para os filhos. E tem hora que o nosso instrumento na mão de Deus para dizer não para a gente. Ainda mais quando a gente começa a envelhecer, sabe? Que a gente começa a ficar... Quando a gente tem, às vezes, um pai sob os nossos cuidados, ou uma mãe, ou alguém que está na idade um pouco avançada que não consegue compreender isso. Sim. E os filhos têm a responsabilidade para cuidar deles. Dizer não. Mas tem uma maneira de dizer não. Tanto para os nossos filhos, para que eles não fiquem ofendidos e para que eles não acharem que a gente é tirano. Sim. Entendeu? Aí eu sou pai, eu que dou as ordens nessa casa aqui. Enquanto você estiver sob as minhas asas, tu tem que editar na minha cartilha. Às vezes é assim, mas só que não é desse jeito. Então, primeiro, amor incondicional. Segundo, limites. Isso tem que ficar claro, tanto para uma criança que já está se entendendo, até a mais velha que está ainda embaixo do teto. A outra coisa, aquele que dá amor e dá limites, ele precisa disciplinar. Outra parte desse quadrilátero, tá? Então, amor, né? Limites, agora disciplina. A partir do momento que eu dou o amor, tá? E dou limites, esse limite é extrapolado, eu tenho que disciplinar. Eu tenho que dizer algo para ele. Olha, você vai ficar sem net. Ou então é a primeira vez, tudo bem, eu te perdoo, tá? Mas se é reincidente, você vai ficar sem net. Você vai ficar sem o lazer. Ó, você vai ficar sem, né, o bombom de chocolate. Tá? Você vai ficar sem o videogame. Você vai ficar sem o zap durante 24 horas. Então, precisamos disso. Isso tem que ficar claro. Sim. Porque senão, aquilo que a gente está dando aqui como suporte, meu pastor, para a relação, esse amor fica meio incompreendido. Sim. Porque um amor que não dá limites, que não diz não, e não exatamente toma as medidas para que o outro sinta que ele ultrapassou os limites, isso não é amor. Tá? Às vezes é uma superproteção, um excesso de cuidado, ou então aquilo que eu deveria dar durante todos os anos, eu não consegui dar, eu estou querendo dar agora. Criar o filho numa bolha, né? Exatamente. Essa super proteção, né? Do mundo contra tudo, né? Tentando proteger em todo o tempo, né? Isso. E por último, para fechar esse quadrilátero, é a flexibilidade. Aquele que ama, tá? Ele dá limite, tá? Porém, ele disciplina se extrapolar, mas ele tem que ser flexível. Tá? Ele tem que se flexibilizar, é se colocar no lugar do outro. Ser menos rígido. É fácil isso? Não. Tá? Nós, por exemplo, na maneira que nós fomos educados, foi rígida a nossa educação. E agora, como trabalhar agora com eles nesse relacionamento gracioso, nesse quadrilátero da graça, né? Diante daquilo que a gente vê acontecendo, querendo absorver os nossos filhos, e é ver dentro de casa, tá? E como eu vou ser flexível? Tá? Como fazer com que essa graça venha engraxar, venha flexibilizar essa relação, para eu não ser excessivamente limitador das coisas, tá? Que eu não venha ser excessivo em disciplinar, e eu não venha pegar esse amor e tornar ele leviano. Sim. Então, eu preciso equilibrar essas coisas. E eu espero que você tenha memorizado isso. Que quando essas coisas pegarem, você não esqueça do amor. Não esqueça
Esqueça que nessa relação amorosa com seus filhos e vice-versa, com seus pais, com aqueles que moram no mesmo lugar, tem que dar limite. Casas têm regras. Tem Uhum. regras. Compra as regras. E uma delas tem que lavar a louça, você vai lavar. Tá? Uhum. Tem que ajudar na tarefa da casa, faça. Entendeu? Faz parte, não foi estabelecida a regra. Entendeu? Então, tenha disciplina. Uhum. Se pulou, não cumpriu, tá lá. Mas sejamos flexíveis. Assim como a gente está pedindo isso para os pais, vocês também sejam flexíveis, filhos, com seus pais. Uhum. E baseado nisso, a gente começa, nesse quadrilátero, dizer que é possível se relacionar em tempo de pandemia. Uhum. É só tentar ver. Veja no celular para ver se funciona o amor. Tá? Veja no celular se há limites. Veja se no celular tem disciplina. E veja se no celular as coisas são um pouco civilizadas para que essas coisas consigam funcionar. Uhum. Primeira coisa. Aí eu não sei, pastor, rapidinho, se alguém quer fazer alguma pergunta para a gente interagir com eles. E depois Sim, a gente... a gente tem o Marcos, quando o irmão falou sobre a questão da disciplina, né? A Uhum. questão de disciplina, que envolve os limites, né? Ele colocou aqui Provérbios 23:14. Tu Uhum. fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do Seol, né? Falando sobre a questão da Sim. disciplina, a questão dos limites, né? A questão aí que envolve também a lei da palmada, né? De disciplinar ou não, né? A gente tem a Mária que falou, eu sempre falei para Vitor, seja o pai para nossa filha, que eu não tive. Interessante isso aqui também. Antes, né? A gente também vê essa questão dos pais, né? Tem filho que não conseguiu desenvolver um bom relacionamento com seus pais na infância, né? Então isso acaba interferindo nessa relação, dessa construção da nova família, né? Tô falando de uma forma geral, né? Isso. Pode interferir na questão de dar o que recebeu e como vai dar o que não recebeu, né? Também tem essas questões, né? Que eu acredito que vão ser trabalhadas no decorrer da nossa conversa. Se você Ok. que está participando da live tem alguma pergunta, você já pode começar a fazer as perguntas, ok? E aí a gente vai, o pastor Félix aí vai buscando tratar das respostas, a gente conversar sobre o assunto. Mas se você tem alguma pergunta, você já pode mandar e sobre essa temática, né, de pais e filhos. Enquanto o pessoal está aí, tem a Maria, também falando aqui, eu fico atenta, que minha filha estava triste, fiz vitamina para ela, uma coisa simples, e a Mel ficou muito feliz e o sorriso voltou. E aí o Marco falou, a vara nem sempre é só a palmada, pode ser o celular ou outra coisa que ele seja importante. Interessante, o irmão estava falando sobre isso, né? Eu cortar a internet, vai ficar sem celular, né? E para os filhos hoje ficar sem internet, né? Né? Surta, né? Mas tem outro... Tem uma pergunta, enquanto o pessoal está formulando pergunta, qual é o poder da bênção em casa? Essa questão das palavras, né? Esse poder, vou botar esse poder, né? Das palavras em casa, né? Como que o irmão vê isso, né? O poder da palavra dos pais na vida dos filhos. Olha, o poder da palavra dos pais é de suma importância. Tá? Sendo filho ou não que esteja abaixo dessa autoridade espiritual, é de suma importância. Os nossos filhos, vamos considerar assim, desde da tenridade, né? Logo, eles como se fossem pequenas esponjas absorvendo, tá? Pequenas gotículas de água, né? Palavras como se fossem gotículas d'água para formar quem são. Então, a partir do momento em que
até antes da concepção, falando assim, tá? Em que esse ser é desejado, quer seja uma menina ou menino, que assim Deus estabelecer, assim que ele estiver sendo gestado no ventre, e a partir do momento desse período, né, de vida uterina, ele começa a perceber e até ouvir tudo o que é ao seu redor, ele consegue perceber e sentir até as tensões que a sua mãe vive, tá? Esse ser já pode ser abençoado. O quanto é importante essa palavra. Você querido, você querida, você amada, você esperada, você desejada, você é presente de Deus, você é importante para mim, você será, e assim vai. Você vai crescer na graça e no conhecimento de Jesus, tá? Você vai ser uma menina que vai, né, alegrar o coração de Deus e o nosso coração. Você vai ser um menino, tá? Que será exemplo aonde você estiver. Tá? Você será o referencial daqueles que temem ao Senhor, que é obediente aos seus pais. Tá? Você será uma bênção. Tá? Você é a minha alegria, você é a razão de ser da minha vida. Então, todas essas palavras, elas vão ser internalizadas. E com o passar do tempo, elas vão ser transformadas em ação, em ações. Ao contrário também, as palavras negativas, que são palavras malditas, elas também, com o passar do tempo, se esse ser não conseguir se defender, por exemplo, uma criança no ventre não tem como defender, uma criança até os seus 7 anos de idade, onde está a formação do seu caráter, ele não consegue se defender. A partir dos 8 anos, ele começa a se preparar para isso, mas a partir do momento em que ele já é adulterado, maltratado, violentado emocionalmente, com palavras que não vão ajudar ele no futuro, assim será. Aquilo que eu vou plantinha, assim ela vai absorver. Então nós temos essa responsabilidade, pastor Fabiano, né, os pais que estão nos ouvindo agora. Nós somos chamados por Deus para abençoar, e abençoar significa eu te libero para prosperar. Eu te libero para que você seja bem-sucedido. Ou então, eu estou te preparando para quando chegar no momento certo, eu vou te liberar para que você seja próspero no seu casamento, próspero nos seus negócios, quando você for para a faculdade, quando você ter a sua vida independente. É esse que é o nosso papel. E a nossa cultura ainda não absorveu tanto isso. Se queremos aprender, olha para a cultura judaica. A preocupação que os judeus tinham, a orientação que Deus deu aos judeus em cuidar dos seus filhos. E observa os resultados disso. As pessoas, Fabiano, que mais influenciam a nossa nação. Pode observar as origens dele. Claro que o nosso país está ascendendo, tem muitas influências. Mas o papel da bênção é de suma importância. Então não deixe, querido. Lembra aquela antiga tradição de dizer assim, bença pai. Não deixe de pedir a bênção do seu pai. Não deixe de pedir. E se você não recebeu, sabe, do seu pai, pai que está nos ouvindo, se o teu pai não te abençoou, eu quero dizer que Jesus nos abençoou com toda a sorte de bênção. Deus nos abençoou através de Jesus com toda a sorte de bênção. Nós fomos abençoados de uma geração que veio de Abraão. Abraão, se tu uma bênção, abençoarei quem te abençoar. Então esse é o nosso papel. Não tivemos, mas temos um pai que está disponível através de Jesus para nos abençoar. Mas o meu pai não se preocupou com isso. Mas agora, diante de Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja falando com você nesse momento, se Senhor me dá sabedoria. Aquilo que eu não consegui ouvir do meu pai, ou então aquilo que eu ouvi dos meus pais, que era negativo, Senhor, me ajuda a esquecer isso, como está escrito na tua palavra, esquecendo das coisas que para trás ficam, e eu vou prosseguir para o alvo. Pai, me ensina a ser um pai segundo o teu coração. Tá? Porque os filhos precisam ver na gente um pai que ama a Deus. Tá? Se eu amo a Deus, eu tenho certeza que Ele me abençoa. Não porque eu amo, porque é inerente à natureza dele. Tá? E a minha filha, quando olhar para mim, diz assim, poxa, meu pai me abençoa. Tá? Não porque eu quero algo em troca dela. Tá? Mas porque eu a amo e Deus me deu filhos como bênção, herança, para eu cuidar.
para eu investir neles, para que eles possam ser usados como uma manifestação da glória de Deus aonde eles forem. Eles vão dizer assim, ó, esse é o filho do Félix, do pastor Félix. Tá? Esse é o filho de fulano, esse é o filho de Beltrano. Tá? Então é isso, então, querido, abençoe. Tá? Abençoe que seus filhos sejam prósperos, primeiro espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Tá? Começa no lado espiritual, querido. E que Deus assim, né, venha te abençoar. Entendeu? Se você não recebeu, Deus está te dando agora. Peça sabedoria que Ele te dá. E vai te ajudar. Comece a exercitar agora o quadrilátero. Né? Coloque em prática o quadrilátero, você vai ver. Vai ter resultados na sua vida. Depois você compartilha com a gente. Ó, estão dizendo que eu sumi. O irmão sumiu aqui. Só Mas tá tá me ouvindo? só... Eu tô te ouvindo. Tem áudio. Tem áudio, não tem imagem. Eu posso tentar chamar o irmão de novo. Quer Pra me ver. de novo? Me dá um oi lá. Só o irmão me dá um oi que eu vou te chamar de novo. Então tá bom, desliga aí. Então, pra gente continuar. A nossa live tá bênção, né? Tá sendo bênção, pela graça do Senhor. E vamos continuar falando sobre o assunto tão importante, que é a importância também da palavra liberada dos pais na vida dos filhos. A gente precisa ter essa noção, né? Vamos continuar com o pastor Félix e para que ele possa discorrer mais sobre esse assunto e tão relevante da importância da palavra na vida dos... Opa! Voltou! Show de Tá me bola! vendo? Tô te vendo. Se algum momento, esperamos que não trave, mas se algum momento não travar, aí o áudio estando bom, o irmão continua no áudio. A gente não ficar voltando, indo, voltando. Mas o que o irmão falou é de suma importância a questão da palavra liberada dos pais na vida dos filhos, né? A gente atende essa questão de atendimento no gabinete, né? Esse acompanhamento. Muita gente também vem para o gabinete com essas marcas, né? Essas palavras que acabaram travando a vida da pessoa que ela ouviu desde a infância. Olha, você não vai ser ninguém, você é isso, você é um verme, você é isso, aquilo outro, e acaba liberando palavras que mais trouxeram trauma do que abençoaram, né? A Ivete aqui está falando, a bênção dos pais é muito importante, até hoje peço bênção aos meus pais. O irmão Marcos falando, cuidar do trabalho, mas a recompensa é ver os filhos no caminho do Senhor, o caminho certo. Laísa falou, a bênção dos pais é muito importante. Milton falou, eu peço bênção até hoje para minha mãe. Mária aqui, ó, sempre falo palavras de bênção sobre a vida deles. Kézia falando, sempre digo que as palavras têm poder de abençoar e amaldiçoar, né? A palavra de Deus fala sobre isso, né? A questão da bênção, da maldição, né? A maldição tem a ver com essa questão de inutilizar, né, o outro, né? Em palavras principalmente. E aí nós temos também tem a Marcilene. Eu aprendi que palavras têm poder. Temos que sempre abençoar nossos filhos, pois eles são bênção do Senhor. Até Marcos comentou aqui uma coisa que, quem ama corrige seus filhos. Então é muito importante a gente tratar sobre esse assunto. A Laísa perguntou o seguinte, como sensibilizar os filhos em relação às atividades da casa? Prova para ver do crédito. Que prova! Que prova! Eu acredito que a palavra-chave da gente sensibilizar o outro é ser exemplo. Uhum. E hoje,
os nossos filhos têm uma influência muito grande e eles também têm uma carga, vamos dizer, né, de responsabilidades para estudar. Eles têm uma vida social muito maior do que a nossa. E a Sim. gente, às vezes, não tem noção disso. Tá bom? As exigências que ele tem hoje, apesar de alguns estarem online, né? Hoje, por exemplo, a Manu é online. Uhum. Alguns nem conseguiram, mas a carga deles são muito grandes. Alguns, por exemplo, alguns adolescentes que às vezes nós pais chamamos de preguiçosos, eles não são. Tá? Travou. Pastor Félix. Agora Voltou eu aí? Tá me ouvindo? Voltou. Agora eu tô te ouvindo, tô te vendo. Tá, voltando. Então, tudo isso aí vem fazer com que aquilo que a gente quer dele para que eles possam cooperar com a gente Uhum. no trabalho, nas atividades da casa, tá? Vai conspirar. Não porque eu estou estudando, não porque eu estou cansado, não porque eu tenho isso, não porque... Então, crie uma agenda para ele. Uhum. Uma agenda com as tarefas do dia. Legal. Uma agenda, tá? Mesmo que seja, não dê para ser diária, mas semanal. Olha, na sexta-feira, a manutenção do banheiro é sua. Que benção, né? Bom, meu, dia de quinta, a louça do jantar é sua. Tá? Uhum. Aí as suas roupinhas mais próximas, mais íntimas, você lava e pendura. Entendeu? A sua roupa que você sujou, você põe no cesto de roupa suja. Aí a gente volta no quadrilátero. Você precisa colocar os limites. E limites são regras. Uhum. Tá? Aquilo que precisa ser feito dentro da casa, porque você não é, né, um hóspede. Tá? É isso aí. Você é um hotel. Minha casa não é hotel, né? Entendeu? Você está sob os cuidados dos pais, os pais que sustentam. Então você tem que se colocar, poxa, meu pai, eu vou dar hoje uma colher de chá pro meu pai. Ah, hoje ele não vai lavar a louça. Igual a Manu diz aqui, pai, hoje a louça é minha. Isso aí. A louça é minha. Entendeu? Senhor pai, hoje eu estou muito cansada, tá? Dá para o senhor lavar a louça para mim? Então você tem que dialogar com ele. Uhum. Você tem que mostrar ele visível dentro dessa casa. Uhum. Como parte dessa casa. Como parte dessa família. E não como se fosse um hospedeiro. Sim. Que só está de passagem. Uhum. Não. Você está ali, você é parte. Tá? Você está ali para ser abençoado e abençoar. Ser servido e se servir. Aí a gente joga para Jesus. Tá? Uhum. Jesus, claro, tá? Eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Então, nós pais, nós temos que dar um exemplo. Tá? Uhum. Se a gente quer que um nosso lave as louças, papaizinho, ó, você vai ter que, pelo menos uma vez por semana, tá bom? Não vale puxar minha orelha depois, os pais. Tá? Lavar a louça é minha. A flexibilidade, até como o irmão falou, né? Antes, Exatamente. Ou então diz assim, ó, você tem que ajudar na tarefa da casa arrumando a sua cama. né? Uhum. Tá? Aí, lá na cama daquele que está dando a ordem, né? Tá de cabeça para baixo. Então, querido, o exemplo arrasta. Uhum. Você pode até convencer a palavra dizendo que o filho tem obrigação, mas o teu exemplo vai arrastar ele. Faz junto com ele. Igual o bebê, quando você olha o bebê, faz bagunça na casa, espalha brinquedo por tudo quanto é canto. Ok. Brinca com ele e ensina a ele colocar os brinquedos na caixa. Mas brincando. Uhum. Brinca. Eu tenho que aprender tudo isso mais um pouquinho. Porque tem hora que a gente é muito rígido. Sim. Tá? A gente tem que, ó, relaxar e entrar na brincadeira, como disse a Márcia agora. Entra na brincadeira. Né? Uhum. Brincadeira. Ó, filha, vamos lá tirar aquela roupa do quarto? Vai lá com ela. Tá? E vai interagindo. Oportunidade. Até um dia que você não puder, ela assim, opa, o meu pai não pode. Minha mãe não está podendo. Para que a ficha dela venha a cair. Lembra, se você não der, não ensinar dando, tá? Colocando os limites e também vivendo eles, tá? Porque a história de dizer faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço,
não funciona. Se Uhum. você diz para o teu filho, ao sair da mesa, tirar o prato e colocar na pia e lavar, e se você não faz, não tem como dizer para ele fazer. Uhum. A começar em pastor Fabiano. A começar em você, meu querido. Eu tenho certeza, no início vai ser meio difícil, vai ser difícil, mas não desista não. Eu não desisti, pô. Entendeu? Uhum. Não desisti. Entendeu? Ele pode estar, tá vendo? Ele tem filho já com 20 anos na casa, né? E tal, 30 anos. Entendeu? Tem dia que ele diz assim, filho, dá para você fazer isso? Eles parecem que estão abertos, sensíveis, eles vão lá, fazem tudo, coisa mais linda. Mas tem dia que eles não estão bem, não vão Uhum. fazer, aí você vai se aborrecer, vai gerar ira nele e não adiantou nada. Uhum. Então, seja, por exemplo, de Jesus, né? Estabeleça os limites, viva os limites e faça com eles aquilo que você quer que um deles façam sozinho. Legal. O exemplo realmente é o que conta, né? Isso. Tem uma história que eu vi do pastor Marcelo Gucci. Ele fala sobre a questão dessa criação de pais e filhos. Aí ele coloca o exemplo do pai, a esposa e o filho estavam no carro, aí ele estava aí a 140 por hora, e aí ele é parado pela polícia, e aí, né, a polícia pega os documentos dele, aí ele fala, aí ele é abordado, olha, estava 140 por hora. Aí o pai fala, não estava 140 por hora. Mas antes a esposa tinha falado, olha, você tá a 140. E a criança estava lá atrás ouvindo tudo. Aí o pai vai lá, bota a notinha de R$ 50 dentro da carteira, dá pro guarda, o guarda vai lá, né? Para aqueles que são corruptos, né? Vai lá e libera o carro Esse, para ir, né? Mas a criança viu tudo, né? Mas peraí, o pai falou pro policial que o guarda que não estava 140, mas a minha mãe falou que ele passou de 140. E aí, como é que fica a cabeça da criança, né? É, e aí as pessoas pensam assim, ó, isso vai sendo formado desde criança. A criança vai vendo o bom exemplo, o mau exemplo, algo para não ser seguido, né? É, a gente percebe, muitos falam a questão da corrupção, por exemplo. E até o pastor Marcelo ele falou o seguinte: onde nasce o corrupto? E aí e é aí um ele óbvio. ele deixa bem claro, né? Onde nasce, ele faz a pergunta, onde nasce corrupto? Aí ele fala, nasce em casa. Isso aí. Nós os formamos, dizendo assim. E ó, e baseado nisso que você colocou, às vezes acontece, alguém liga, né? Assim, olha, pai, alguém está querendo falar com o senhor. Ó, dispensa a pessoa que não aí. Nós Uhum, estamos a mentir, corrupto, né? uhum, Mas Deus nos a gente tem honestos. E é uhum, 140, 140, estava 140, entendeu? Não é, aí a palavra limite, não tinha limite de velocidade, uhum, né? Ele ultrapassou os limites da velocidade e não se permitiu, assumindo os seus erros e automaticamente se disciplinando. E nesse quadrilátero, a partir do momento em que aquilo que eu quero estabelecer eu não vivo, me desculpe, ele fica descartado. uhum. E aí os pais Aquilo que acabam, exatamente. acabam ensinando uma cultura errônea, né? E aí o filho começa a mentir e a ter várias atitudes que os pais começam a condenar, mas ele está apenas replicando o que ele aprendeu. E os pais Perfeito. foram ensinando de forma errada, né? E É, uma outra coisa, sim. eu sei que todo cuidado que a gente tem, e a gente até pode falar agora dos nãos, Uhum, também não é uma garantia que meu filho será exatamente um protótipo daquilo que eu estou querendo estabelecer com ele. uhum, A Bíblia, lá em Provérbios 22:6, diz assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não vai se desviar desse caminho. uhum, Bom, mas eu quero dizer que isso não é uma promessa, tá? É uma orientação para os pais. Ensina o teu filho. Faz a tua parte de ensiná-lo no caminho. Tá? No caminho da ideia de ser o exemplo. Tá bom? Ser o exemplo. Tá? É de ter o seu filho como teu discípulo. uhum, É ter o teu filho como herança realmente. Que Deus te deu para cuidar. Porque ó, vamos voltar um pouquinho mais atrás.
Tá? Caim e Abel não tiveram nenhuma influência, tá, de outras pessoas, no modo de dizer, para que Caim, né, chegasse a isso. Então, nós já temos uma tendência, papai e os filhos que nos ouvem, e nós de uma maneira geral, nós temos uma tendência para o pecado, que apesar de todo o amor que possa ser expresso para a gente, dado, todos os limites, toda a flexibilidade, toda a graça, todo esse relacionamento harmonioso, eu ainda tenho nas minhas mãos como filho, tá, a decisão. Eu tenho que decidir. Decidir. Porque às vezes alguns pais que estão nos ouvindo agora podem pensar assim, poxa, mas eu dei tudo para ele. Eu dei. E por que ele se desviou? Ele decidiu. Mas eu amava, era um menino que ia na igreja e tal. Meu, ele decidiu. Agora, as motivações dele, tá, aonde vem? Você tem que mergulhar, você tem que voltar atrás. Entendeu? Tem que ir lá e tem que ter ousadia de perguntar, você me mostra. Tá? Você, pai que está me ouvindo agora, que o seu filho às vezes não gosta de te ajudar, ou então aquilo que você programou para a vida dele, ou melhor dizendo, essa relação, né? Agora a dois que ficou mais intensa, entendeu? Que você acha que fez durante anos, agora nesse calor da batalha junto. Peraí, o que eu fiz? O que eu ensinei para esse menino desse jeito? Tá? Você seja ousado em dizer, Senhor, me mostra. Fala pro teu quartinho lá, Senhor, me mostra onde tudo começou. Aonde eu errei. Aonde eu posso, né, tá, verificar, analisar e reconhecer que eu falhei, que eu errei. Tá? Até se você não errou, peça perdão por isso. Chegue lá e reconheça. Filho, Deus vai te abrir, vai te mostrar. Porque às vezes a gente quer trazer pra gente culpa, sabe? Principalmente nesse momento que a gente está mais perto. Sim. Quando ele não responde pra gente à altura. Quando a gente pega o Provérbio 22:6, né, diz assim, poxa, mas eu ensinei, eu me dediquei, eu amei, eu comprei para ele os melhores brinquedos, sabe? Aí investi tempo com ele. E agora? Não esqueça que ele tem uma natureza pecaminosa igual a minha e a sua. Verdade. Não leve essa culpa com você, mas peça para Deus. E agora, Fabiano, aproveitando, eu quero falar dos nãos. Antes de irmão falar do não, tem a Mensageiras do Rei, tem a ver com o que o irmão está falando. Mensageiras do Rei botou aqui, deixa eu ler aqui, nem sempre os filhos seguirão ou aprenderão o que é ensinado. E muitas vezes os pais são julgados por erros dos filhos, como se eles não tivessem recebido a devida educação e orientação. É o que o irmão acabou de falar também, nessa questão de que o pai, né, orientou, né? Então, também tem a decisão dos filhos, né? Como o irmão bem disse, a palavra de Deus diz que nascemos, né, com uma natureza pecaminosa, uma natureza adâmica, né? Até Davi fala, em pecado minha mãe me concebeu, na iniquidade, né, eu fui concebido, ou seja, ele já tinha essa consciência que ele já tinha nascido com uma natureza pecaminosa, né? Também botou aqui a Mensageira do Rei. Infelizmente, também existem pais que projetam para os filhos seus sonhos frustrados e se tornam agentes de tortura e não de transformação. É verdade. Mas os pais... isso é de fato, isso é uma verdade. Os pais não conseguiram realizar, tá? Não se tornaram lá o advogado, o professor e tudo, e transferem para os seus filhos os seus sonhos frustrados e obrigam os seus filhos a realizarem. Eu quero dizer, pai, você que está me escutando, Deus tem planos, já está escrito no livro do Senhor, os dias todos dos nossos filhos, o que eles serão. A nossa responsabilidade é descobrir, com a ajuda do Espírito Santo, o potencial desse filho. Descobrir o potencial dele, e investir, acreditar, apoiar, para que ele seja um advogado, para que ele seja um médico, para que ele seja alguém onde ele vai fazer isso, tá, com louvor e adoração a Deus. Ele não vai fazer profissionalmente algo não por causa do dinheiro,
Ele Uhum. vai fazer porque ele é convicto daquilo que ele tem, esses talentos. Foi Deus que deu a ele. E ele faz com amor para salvar a vida, para Uhum. ajudar, para defender alguém se for um advogado. É isso aí. Então, pai, deixe seu filho ser aquilo que Deus separou ele para ser. Oriente ele, mas não coloque nele a responsabilidade que era sua e você abriu mão. E às vezes o pastor Fabiano diz a desculpa. Olha, eu não fui isso porque eu decidi dedicar minha vida a você. Tá? Uhum. E aí o que acontece? Alguma coisa acontece no meio do caminho com esse filho, ele assim mesmo ainda vai dizer assim, poxa, eu dediquei, me frustrei, não consegui. Não. Se você Uhum. puder fazer, faça. Nunca é tarde demais. Porque aquilo que você faz também vai motivar o teu filho a ascender diante daquilo que Deus separou para ele. Verdade. Entendeu? Se você teve dificuldade para estudar, tá? Se teu filho está tendo a mesma dificuldade, ajuda ele. Uhum. Entendeu? Se aquilo que você queria, o seu pai não deixou, tá? Te tolhiu, não pode dizer, não faça o mesmo. Não Uhum. faça o mesmo. Seu filho está buscando isso, ensina ele, mostra, olha, meu filho, isso que você quer, no mercado de trabalho está assim, está assado. Você pode ver outra opção. Orienta, instrui. Quem ama, instrui, Uhum. orienta, conduz. Mas o outro que tem que decidir. Porque senão o que tem acontecido, como ela falou, os filhos se frustram. Eles tentam realizar os sonhos dos pais e se tornam profissionais sem sentido, sem amar Uhum. aquilo que faz. Tá? Ou então motiva os filhos só por causa do dinheiro. E Sim. dinheiro não traz felicidade para ninguém. Só ajuda. Uhum. Tem a Luciele, falou, peço a benção até hoje aos meus pais e tenho orgulho, pois se hoje sou abençoada, meus pais são os grandes responsáveis por isso. Nossa irmã Luciele, Que é, benção, hein? bênção. Pastor, o irmão falou que vai falar um pouco sobre, vai falar também sobre o não, né? Só Ou que não. a gente vai começar uma nova live, porque acredite se quiser, já vai dar 1 hora já de live e passou muito rápido, não é verdade? Rapaz, Muito passou tempo. muito rápido. É, eu vou ter que encerrar essa live, porque ela vai cair a qualquer momento. É, e aí eu vou, para você que está participando da live, a gente vai Sim. encerrar essa, vai iniciar uma nova live, porque já vai dar 1 hora, vai dar 1 hora daqui uns poucos minutinhos, daqui a uns 3 minutinhos vai cair a live, e aí não vai dar Sim. para correr o assunto, então é melhor a gente iniciar uma nova live, e aí o irmão Com certeza. compartilha, e aí a gente vai para os momentos finais. E aí, você que está participando da nossa live, a gente vai iniciar uma nova live, vai encerrar essa live, a gente vai iniciar uma outra, é, para que a gente possa continuar compartilhando esse assunto, né? E tá aí, tá sendo bênção, né, para nossa vida, esse assunto Sim. tão relevante, né? As pessoas estão participando, interagindo, e a gente vai encerrar e já vamos iniciar uma nova live para falar sobre a questão do não, né? Esse não dentro de casa, como lidar com isso. Então, eu vou Isso. encerrar a live e é, a gente já vai iniciar a próxima, ok? Ok. Eu Vai me aguardo.